A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Rodrigo Figueiredo. Estarei dando início a mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E falaremos no nosso estudo de hoje sobre um tema que é bem polêmico. Falaremos sobre o reinado de Cristo. Falaremos sobre o milênio. E nessa aula de número 22, quando falaremos sobre o milênio, eu gostaria de iniciar a nossa aula apresentando as linhas de interpretação escatológicas que existem sobre o milênio. A primeira é a linha pré-milenista, a segunda, a pós-milenista e a terceira, a amilenista. Cada uma com as suas especificidades, com as suas questões próprias, havendo divergência dentro delas, e eu vou apresentar aqui, dentro da linha pré-milenista, algumas discussões que existem em relação à tribulação. Então, dentro do pré-milenismo, existem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. E o que tudo isso significa, pastor Rodrigo? Vamos lá, vou colocar aqui essa imagem para nos ajudar a entender tudo isso que nós apresentamos aqui. Pois bem, nessa cruz nós temos a vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. E da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, existem as diferenças sobre quando ocorrerão os eventos que a Bíblia narra. Todos concordam que ocorrerá tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tá? Todas as linhas de interpretação. Haverá ressurreição, haverá arrebatamento, haverá julgamento final, haverá tudo isso aí. Agora, quando que esses eventos ocorrem? Aqui está a grande discussão sobre essas questões. Então, da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, para o pré-milenismo pós-tribulacionista, eles vão entender que a igreja passará pela grande tribulação. Então, vocês veem no primeiro desenhozinho ali, né? A vinda de Cristo, a história se desenrolando, ocorre a grande tribulação, e após a grande tribulação, pós-tribulação, então por isso pós-tribulacionista, Jesus vem. Ocorre a segunda vinda de Jesus. E com a segunda vinda de Jesus, instaura-se o milênio, o reinado de Cristo. Por isso que é pré-milenismo, porque Jesus volta antes do milênio. Então, pré-milênio, pós-tribulação. Pré-milenismo, pós-tribulacionista. Após esse governo de Cristo, esse milênio, que para os pré-milenistas é um governo político, aqui na Terra, um reinado aqui na Terra de Jesus. Após esse governo de Cristo aqui na Terra, ocorre então o juízo final. Então, esse é o pré-milenismo pós-tribulacionista. Existe também, o que é o mais conhecido, mais famoso, é o pré-milenismo pré-tribulacionista. Na imagem está escrito errado, tá? Ignorem esse erro. É pré-milenismo pré-tribulacionista, também chamado de dispensacionalismo. Então, quando você ouvir essa palavra, dispensacionalismo, é a mesma coisa que pré-milenismo, pré-tribulacionista. Então, como é que entende essa linha de interpretação? Primeira vinda de Jesus, ali, a cruz. A segunda vinda de Jesus, com o arrebatamento da igreja, ocorre antes da grande tribulação. Por isso que é pré-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista porque a segunda vinda de Jesus ocorre antes da grande tribulação. Sendo que essa segunda vinda de Jesus, para os dispensacionalistas, para o pré-milenismo pré-tribulacionista, a segunda vinda de Jesus se divide em duas fases. A primeira fase é esse arrebatamento da igreja, instaura-se a grande tribulação, ou seja, a igreja não passa pela grande tribulação, e após a grande tribulação, ocorre a segunda fase da segunda vinda de Jesus, onde Jesus vem, então, instaura o seu reino, ou seja, instaura o milênio. Por isso é pré-milenismo, porque Jesus vem antes do milênio. Então, pré-milenismo, Jesus vem antes do milênio, pré-tribulacionista, porque entende que a igreja não passará pela grande tribulação. Tá? Então, pré-milenismo, pré-tribulacionista. Existe uma outra compreensão ainda no pré-milenismo, que nós falamos, que é o pré-milenismo mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, ou seja, que vai entender, é um meio termo entre a primeira e a segunda. Vai entender que Jesus, né, ele vem no meio da tribulação. Então, também entende que a segunda vinda de Jesus se divide em duas fases.
E a primeira fase, que é com o arrebatamento, ocorre no meio da tribulação. Então, a igreja passa por um período de tribulação, depois a igreja é arrebatada. Continua-se a tribulação, e nós temos, então, a segunda fase da segunda vinda de Jesus e a instauração do milênio. Então, pré-milenismo vem antes do milênio, meso, né, o mid-tribulacionista, porque é no meio da tribulação. Essas são as linhas de compreensão pré-milenistas. Existe também o pós-milenismo. Então, olha só, o pós-milenismo, na cor amarela, vai entender que ocorreu a primeira vinda de Jesus, a história está se desenvolvendo, e lá no final da história, nós teremos o estabelecimento do milênio. Ou seja, o evangelho, a partir da vinda de Cristo, está sendo propagado, a igreja avança, né? As portas do inferno não prevalecem à pregação do evangelho, e haverá um momento futuro onde a sociedade será influenciada, né, pelos valores do evangelho. O evangelho vai se propagar, vai se espalhar. Não quer dizer que todos serão cristãos, não, tá? Não é essa a proposta, que todos vão se converter. Mas haverá uma grande influência do evangelho na sociedade. E com essa percepção, irão entender que os valores do reino de Deus estarão estabelecidos na sociedade. E esses valores estabelecidos é o reinado de Deus sobre a terra, ou seja, é o milênio. O milênio se estabelece então. Então, por isso que vai se entender o milênio como sendo o futuro, e após o milênio, Jesus volta. Então, vejam aí, a segunda vinda de Jesus, ela está após o milênio. Por isso, pós-milenismo, porque Jesus volta após o milênio. E, por fim, nós temos a última linha, né, que é a linha aqui apresentada, que é o amilenismo. E essa expressão, amilenismo, ela é um pouco pejorativa, né, porque passa a impressão que o amilenista ele não crê no milênio, né? Milênio, né? Não milênio. Mas não é essa a ideia. Todos creem no milênio, né? O milênio está na Bíblia, então todos creem no milênio. É por isso que alguns optam até por uma expressão chamada, né, milênio realizado, né? Não amilenismo, né? Mas a forma mais conhecida é o amilenismo, né? Então, a ideia do amilenista é que Jesus veio, a partir da vinda de Cristo, Cristo já reina. Cristo já reina, né? O reino de Deus está entre vós, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E assim por diante. A gente poderia continuar aqui citando textos que trazem essa ideia, né? A ideia de que Cristo já reina desde a sua primeira vinda. Então, Cristo reina, e a ideia do reino de Deus é aquela ideia do já e do ainda não, né? Já está entre nós, mas se consumará quando? Na sua segunda vinda. Então, a visão milenista é a mais simples, digamos assim, delas, né? Porque apresenta a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Entre a primeira vinda e a segunda vinda, nós temos o milênio, nós temos o desenrolar dessa história e vai interpretar, a partir daí, o Apocalipse nessa perspectiva, onde as narrativas do Apocalipse contam essa história, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, ou seja, a história da salvação. Tá? E, de certa forma, o amilenista ele é pós-milenista até certo ponto, porque ele vai entender, olha só, que a segunda vinda de Jesus ocorrerá após o milênio. A diferença é que, para ele, o milênio começou aonde? Na primeira vinda de Jesus. Ou seja, desde a primeira vinda de Jesus, nós já vivemos os últimos dias, né? Os dias escatológicos, como o apóstolo Pedro vai dizer lá no evento de Pentecostes, né? Nos últimos dias, diz o Senhor. Então, Pedro entende aquele evento de Pentecostes, de derramamento do Espírito Santo, como algo que estava acontecendo quando? Nos últimos dias. Então, para o amilenista, os últimos dias não estão lá no futuro. Os últimos dias, né, escatológicos começaram desde a primeira vinda de Jesus e se desenvolvem na história até a sua segunda vinda, quando então ocorrerá nessa segunda vinda o arrebatamento da igreja, o juízo final, a ressurreição do corpo, tudo isso ocorrerá lá nesse evento final, com a segunda vinda de Jesus. Então, é a visão amilenista. Então, após apresentar todas as visões aqui, nós iremos agora estudar o texto que trata do milênio, quando vai dizer que um anjo trouxe uma corrente, esse anjo, né, acorrentou, aprisionou Satanás e a partir daí começou o governo de Cristo, né? O reinado de Cristo, começou o milênio. Então, nós vamos ler o texto aqui, lembrando tudo aquilo que nós já falamos até aqui no livro do Apocalipse e traremos uma interpretação que podemos enquadrar como próxima, né, do
amilenismo. Então, a gente vai trazer uma leitura nessa perspectiva de milênio realizado, que é o que estamos trabalhando até aqui. Então, começa assim a palavra de Deus, Apocalipse 20, do verso 1 ao 3. Vi descer do céu um anjo, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. A primeira questão que eu gostaria de trazer aqui é o método que a gente está utilizando, né? Até aqui, todos os números que nós interpretamos no Apocalipse, interpretamos como sendo números simbólicos, né? Até aqui a gente fez assim. Então, por que aqui nós não entenderíamos o número 1000 como simbólico, né? A gente estaria, de certa forma, abandonando o método se assim fizéssemos. Então, para manter o método, a gente entende que o número 1000 aqui, ele também é simbólico e ele mostra um período, né? Um período de tempo em que ocorre esse reinado de Cristo. Então, é assim que a gente interpreta, de forma simbólica. Entendendo o simbólico aqui, como temos falado, não como algo vazio de significado. Isso é simbólico, como se não vale nada. Não é essa a ideia. A ideia do símbolo é algo que aponta para uma realidade concreta. Essa é a ideia do símbolo. Então, quando a gente fala que é simbólico, é porque a gente não crê que é 1000 anos exatamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Não é isso, né? A gente entende como um período de governo, de reinado de Cristo. Então, é assim que a gente trata a ideia dos 1000 anos simbólicos, diferente de uma visão literal, que vai entender como exatamente 1000. 1000, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1000, até chegar a 1000, né? Então, a gente não entende assim, como não temos feito com os demais números até aqui estudados. E o texto vai continuar dizendo que lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, o selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, a gente percebe aqui que a intenção da narrativa é mostrar que o dragão agora já não engana as nações como ele fazia anteriormente. Então, já não há mais um engano das nações como existia outrora. E isso ocorre por quê? Porque agora a verdade foi revelada. E quem é a verdade? É Jesus. Jesus é a verdade. Ele assim diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, Jesus é a verdade. E a igreja de Cristo proclama a mensagem acerca de Jesus, acerca dessa verdade. Então, a igreja leva a mensagem do Evangelho, possibilitando que aqueles que creem nessa mensagem sejam resgatados do império das trevas e transportados para o reino, olha só, para o reino do Filho de Deus. Então, percebam aqui que a ideia é mostrar que esse poder de Satanás para enganar as nações, ele, de certa forma, é reduzido. Ele é reduzido por quê? Porque agora existe a verdade revelada por Jesus. Não é que ele terminou, não é que ele acabou, mas é que ele agora possui a mensagem do Evangelho sendo propagada e anunciando a verdade. E o texto vai dizer que depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E notem que aqui a expressão é a mesma que apareceu lá atrás em Apocalipse 12, quando o dragão caiu do céu. Olha só, uma outra forma de narrar. O dragão ele foi lançado do céu com a ascensão de Cristo, com a vitória de Cristo. Ele é lançado do céu na terra. E percebendo que tinha um pouco de tempo, começou a perseguir a igreja. Então percebam como há um diálogo, há uma relação entre o texto do Apocalipse aqui, assim como com os demais textos da Bíblia. Então a gente entende aqui que, mais uma vez, a história está sendo recapitulada. Agora, nos contando a derrota do dragão, né? Já contou a derrota das bestas, da Babilônia, e agora a derrota do dragão. Então, é essa a intenção desse texto aqui. E aí eu vou trazer aqui como paralelo, para mostrar essa questão do amarrar, né, do acorrentar, isso já presente desde os evangelhos. E lá em Marcos, capítulo 3, versos 22 a 27, vai dizer o seguinte: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, falando em relação a Jesus. Pelo príncipe dos demônios é que expulsa os demônios, é a acusação que faziam em relação a Jesus. Então Jesus os chamou, ele lhes falou por parábolas, percebam. Não é uma literalidade, é parábola, né? Ele lança algo para trazer um ensino, né?
Como pode Satanás expulsar Satanás? Foi a pergunta de Jesus. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá desistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte aqui fazendo referência a Satanás, e levar dali os seus bens, ou seja, resgatar as pessoas que estavam sob o domínio dele, sem que antes o amarre. Olha só, então Jesus está dizendo que ele estava fazendo isso, entrando na casa, no domínio de Satanás e retirando os seus bens, resgatando as vidas. E para fazer isso, ele o amarrou. Então, olha só, a referência aqui próxima àquela imagem que estava sendo narrada no Apocalipse. Satanás sendo amarrado, assim como lá ele é acorrentado. Então, a gente nota aqui Jesus sendo esse que faz esse amarrar do inimigo. Em Hebreus 2, 14 e 15, isso é levado mais enfaticamente, quando vai dizer que, portanto, visto que os filhos são pessoas da carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, Jesus, para que, por sua morte, olha só, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é, o diabo. Então, o texto está dizendo que lá na cruz, Cristo derrotou o diabo. Então, o diabo não vai ser derrotado tão somente nos eventos escatológicos do final do tempo, mas ele já foi derrotado na cruz. Como diz o texto, sendo lançado na terra, percebendo que lhe resta pouco tempo, ele já está derrotado. Então, ele tenta agora perseguir a igreja. Mas a derrota dele começou na cruz e se consumará plenamente na segunda vinda de Jesus, nos eventos escatológicos do final do tempo. Então, volta aqui, ó. O já é derrotado, mas ainda não plenamente. A plenitude da derrota ocorrerá na segunda vinda de Jesus. E Cristo, então, derrotou o diabo e ele libertou aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, olha só, entrou na casa do valente e saqueou os seus bens. Mas para fazer isso, foi necessário que o amarrasse. Então, percebam aqui a ideia? Então, é claro, meus irmãos, como eu já falei, isso não quer dizer que Satanás não tenha mais poder. É claro que ele tem ainda atuação, né? O próprio texto bíblico vai dizer: Satanás, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, é claro que ele continua atuando, né? Como a gente falou, né? Ele está irado, está perseguindo a igreja, ele possui essa atuação. Porém, essa atuação com a vinda de Cristo, ela agora esbarra na verdade do evangelho, que liberta as pessoas. E é essa a ideia que o texto quer nos apresentar. E isso já é a derrota de Satanás, que será planificada na segunda vinda de Jesus, o texto que nós vamos ver, né, do livro do Apocalipse, capítulo 20. Olha um outro texto aqui, Mateus 28, 19 e 20. Jesus derrotou Satanás da cruz, e então Jesus, aproximando deles, dos discípulos, disse: foi-me dada toda a autoridade. Onde Jesus tem autoridade? No céu e na terra, né? Toda a autoridade. Isso aqui é antes de Jesus ascender aos céus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Então, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, Cristo possui toda a autoridade, no céu e na terra. Cristo já tem essa autoridade. E olha mais o que diz o texto. Apocalipse 12, 4, 5 e de 7 a 12, quando fala do embate entre o dragão, né, e a mulher. Então, vamos ver como João narra isso lá no Apocalipse, que nós estamos falando aqui. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, Jesus, após falar que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele ascende aos céus e está junto com Deus no trono, entronizado. Nós já falamos sobre isso, Apocalipse 5. Houve então guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu.
o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? À terra. E então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Então perceba, Cristo ascendeu, foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, o dragão é lançado na terra, então agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. O reino do nosso Deus já foi estabelecido, o dragão foi lançado à terra. O reino de Deus está entre nós. Então, olha só como o próprio Apocalipse coloca o reino de Deus como já tendo iniciado. O Apocalipse não lança o reino de Deus para o futuro, o reinado de Deus no futuro, mas coloca que Cristo já reina. Com a queda do dragão, o reino do nosso Deus já veio. E a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta um pouco tempo. A mesma coisa que é narrado lá em Apocalipse 20. Percebem que a ideia de que o reino de Deus já se iniciou com a primeira vinda de Cristo, ela aparece nos evangelhos, nas cartas e no próprio Apocalipse. No próprio Apocalipse é essa a ideia que é trazida. Olha só, Apocalipse 5, verso 11 e 12. O Cordeiro foi entronizado. João, no capítulo 4, tem a visão do céu. Percebe ali, então, o Pai entronizado. E no capítulo 5, com o Pai no trono, junto ao trono, o Cordeiro também entronizado. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É a dignificação do Cordeiro. O Cordeiro, ele reina. Apocalipse 1, percebam só, o livro do Apocalipse trazendo a noção de que Cristo reina. Apocalipse 1, lá no iniciozinho, no início do texto, onde ainda não estavam sendo tratadas as questões futuras. E sim, João trazendo uma parte introdutória ali ainda. Olha só, Apocalipse 1, do verso 5, 6 e 9. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, Jesus, e nos constituiu com isso o quê? Reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Ele nos constituiu reino. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no quê? João é companheiro das igrejas do primeiro século em que? No sofrimento e no reino. O reino já estava presente desde o primeiro século. João era companheiro do reino. Percebem? É essa a ideia que o Apocalipse traz, é essa a ideia que os evangelhos trazem, é essa a ideia que as cartas trazem. E na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O reino de Deus já estava presente. Os irmãos que liam a carta faziam parte desse reino. E João se entendia como um companheiro deles nesse reino. Percebem aqui? O próprio Apocalipse vai apresentando isso. Lucas 17, 20 a 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Olha o que Jesus diz. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Então perceba, quando a gente ignora isso e quer estabelecer um reinado de Deus político nesse mundo, de certa forma, a gente está abandonando toda essa tradição desde os evangelhos, onde o próprio Cristo disse que o reino de Deus não vem de modo visível. E aí a gente diz, não, mas virá de modo visível sim, político, ficará em tal região geográfica. Ora, a gente contraria o que está sendo proposto aqui. O reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus está entre nós, ou seja, o reino de Deus já está presente. Ele já está presente entre nós. É essa a mensagem.
João 18:36, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus não é desse mundo. Mas percebam, ainda que Jesus tenha dito isso, Apocalipse tenha dito que o reino já está entre nós, as cartas digam isso, de alguma forma a gente ainda fica como os discípulos de Jesus esperando um reino nesse mundo, quando o próprio Cristo já disse que o reino dele não é desse mundo. O reino dele está entre nós já se faz presente, é um reinado espiritual. Apocalipse 24, então, dando continuidade. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E quem são esses que possuem autoridade para julgar? 1 Coríntios 6, versos 2 e 3 diz: vocês, a igreja de Corinto, Paulo falando da igreja de Corinto, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância, falando sobre as discussões que existiam na igreja e que eram levadas questões para os magistrados julgarem? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, olha que fala forte de Paulo, Está dizendo que os santos, a igreja de Corinto, eles iriam julgar. E continuando, o texto vai dizer, inclusive, tanto os que são considerados grandes quanto os que são considerados pequenos, todos estarão nesse lugar de julgar. Então, João vê isso lá em Apocalipse 20. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Está falando da igreja do Senhor. Está falando dos remidos. Está falando dos salvos. Continuando, o texto vai dizer, ainda no verso 4, que vi almas. Olha só, ele viu alma. Ele viu alma, de almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas suas mãos. Ou seja, trazendo esperança para aqueles cristãos do primeiro século que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, trazendo esperança para cristãos na história da igreja até hoje, que continuam sendo perseguidos pelos elementos que o dragão levanta para nos atingir. E também como faz referência aos irmãos no futuro que também passarão por essas dificuldades. E olha só, ele vê as almas, ele não vê corpos. Ele vê as almas e diz que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E nós já vimos que o milênio, o reinado de Cristo por 1000 anos, ele começou desde a primeira vinda de Jesus. Cristo já reina, tem toda a autoridade no céu e na terra, ele foi entronizado. Ele destruiu o inimigo. Então, a gente percebe que já existe o reinado de Cristo. E então, se nós entendemos que o milênio, o reinado de Cristo já se iniciou, começou na primeira vinda e terá sua plenitude na segunda vinda, isso quer dizer, então, que com ele, os cristãos também reinam e ressuscitam. E essa ressurreição primeira aqui é uma ressurreição de caráter espiritual. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E nós temos vários textos que vão apontar isso. Eu vou terminar de ler os versículos e vou apresentar aqui alguns desses tantos textos que falam sobre isso. Então, aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então, ele está mostrando aqui as almas, ou seja, fisicamente, o corpo da pessoa foi decapitado. A pessoa morreu. Mas ela vive, ela ressuscita para a eternidade e reina com Cristo. Ele nos assentou com ele nas regiões celestes. Então, olha só, o texto está tratando aqui agora de uma primeira ressurreição e ressurreição de caráter espiritual. Assim como vários textos vão dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mesmo que vivo fisicamente, estávamos mortos espiritualmente. E que Cristo nos ressuscitou para a vida. Então, olha só, percebe a dimensão espiritual aqui sendo tratada? Então, existe a morte física, mas existe a morte espiritual. Assim como existe uma ressurreição física e existe uma ressurreição espiritual. E o texto vai dizer, então, aqui, essa ressurreição é uma ressurreição espiritual, na leitura que nós estamos fazendo do livro do Apocalipse. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, é a ressurreição da volta de Jesus para o julgamento final. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição que ele vê ali das almas reinando com Cristo. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Essa ressurreição espiritual, quem não crê em Cristo não participa. O restante dos mortos não voltou a viver. Só participarão da segunda
ressurreição. E sobre esses que participam da segunda ressurreição, a segunda morte tem poder sobre eles. Mas para aqueles que participam da primeira ressurreição, que é espiritual, a segunda morte, que é espiritual, não tem poder sobre eles. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Lembra do texto que nós lemos anteriormente, lá em Apocalipse? Ele nos constituiu reino e sacerdote. Então, percebam, o texto aqui ele tem uma ligação, né? Ele tem uma ligação. Então, o que é interessante aqui? É interessante que a gente não pode abandonar toda a ideia que vem desde os evangelhos, cartas e no próprio Apocalipse, e aqui por causa de uma expressão, 1000 anos, que só aparece aqui no Apocalipse, num texto simbólico, a gente ignorar tudo isso. Ignorar que o reino de Deus não é desse mundo, que o reino de Deus já está entre nós. A gente ignora tudo isso e estabelece um reino visível, político, humano. Quando o próprio Cristo disse que o meu reino não vem de forma visível. Mas acontece que, de alguma forma, quando chega aqui, as pessoas leem esse 1000 anos, esse milênio, e abandonam toda essa tradição, toda essa história que nós estamos apresentando até aqui. Então, a gente entende aqui, então, o milênio como esse período de governo de Cristo, desde sua primeira vinda até sua segunda vinda. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual, a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual e a segunda ressurreição é a ressurreição corpórea no final dos tempos. Então, fica mais ou menos assim o esquema. A primeira morte corpórea, primeira ressurreição espiritual. Segunda morte espiritual, segunda ressurreição corpórea. Efésios 2, 1 a 6. Como eu disse, vou trazer alguns versículos que mostram a ressurreição espiritual. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, mesmo que vivo fisicamente, morto espiritualmente. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor em que nos amou, deu-nos vida. Estávamos mortos espiritualmente, agora temos vida. Aonde? Com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça de vocês são salvos. Então, perceba, é na salvação que ocorre essa ressurreição espiritual. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos ressuscitados espiritualmente. Já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Já reinamos com Cristo. Já e o ainda não. Ou seja, já estamos e ocorrerá a plenificação disso na segunda vinda de Jesus. Então, a gente repete a questão simples, né? Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o texto do Apocalipse narra essa história e possuindo relação com a tradição dos evangelhos, das cartas e do próprio Apocalipse até chegar no capítulo 20. Né? Colossenses 2, 11 e 15. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Um parênteses aqui. Percebam que, ao tratar da circuncisão, que era algo físico, o próprio texto bíblico espiritualiza. Né? Ou seja, ele não é literal aqui. Você percebe que ele traz o dado da circuncisão, que é algo físico, e espiritualiza a circuncisão. Assim como também a ressurreição, que tem o seu dado físico, mas também tem o seu dado espiritual. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Olha aqui, no batismo morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. E com ele vocês foram ressuscitados. Como? Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, mais uma vez, trazendo aqui o dado da salvação como um elemento que faz com que a gente ressuscite e o batismo como símbolo desse evento que aconteceu nas nossas vidas. Então, a ressurreição é espiritual. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele despojou.
né? Amarrou, acorrentou. São expressões diferentes, mas para falar de um mesmo evento. Na cruz, Cristo venceu. Ele derrotou, como diz lá em Hebreus, derrotou o diabo, né? Que terá sua derrota plena na segunda vinda. Então, percebam aqui como a leitura até aqui nos leva para essa compreensão. Quando terminarem os 1000 anos, dando continuidade agora, verso 7 em diante do Apocalipse 20, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Nós já vimos outras narrativas de batalha no livro do Apocalipse. E aqui eu repito, a recapitulação. Recapitulando com intensidade e progresso, com novas informações sendo acrescentadas. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas com fogo do céu, desceu fogo do céu e as devorou. Então, aqui novamente a derrota dos inimigos de Deus. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta, o que vimos no capítulo de número 19. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, aqui nós temos a derrota do diabo, né? Então, aos poucos, né, sendo recapitulado, esses embates, essas lutas, a derrota dos inimigos de Jesus foram sendo apresentadas, né? No capítulo 12 foi apresentado o dragão, depois foi apresentada as bestas, né? A besta que surge do mar, a besta que surge da terra, ou a besta e o falso profeta. Depois foi apresentada a Babilônia, e de forma inversa à sua apresentação, ocorreu a derrota de cada um deles. Então, dragão, besta, Babilônia, derrota da Babilônia, derrota das bestas e derrota do dragão. Então, olha só o esquema que é apresentado, esse paralelismo que é apresentado aqui. Dragão, besta, Babilônia, derrota da Babilônia, derrota da besta, derrota do dragão, recapitulação desse evento em que Cristo vence os seus inimigos, né? Apocalipse 20, de 11 a 15, então, vai dizer que depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, nós temos agora o julgamento final. Nós temos o julgamento final. E nós temos aqui o último inimigo sendo derrotado, né? Quem é o último inimigo? O último inimigo é a morte sendo derrotada, né? Então, dragão, as bestas, a Babilônia, derrota da Babilônia, derrota das bestas, derrota do dragão e agora o último inimigo a ser derrotado, que é a morte. Então, mais uma vez, nós temos uma recapitulação tratando dos eventos finais, onde há progresso, intensidade e novas informações vão sendo adicionadas. Aqui, a derrota da morte. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que trata da segunda vinda de Jesus, isso também é apresentado, né? A morte como sendo o nosso último inimigo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim. Olha só, o texto é bem tranquilo. Cristo vem, quando ele vier, e então virá o fim. A segunda vinda de Jesus é o fim. É o juízo final, como está lá. Trono branco, juízo final. Fim da história, né? Então, não tem espaço aqui para outros elementos serem adicionados. Quando ele vier, então virá o fim. Quando ele entregar o reino de Deus, o reino a Deus, o Pai, ele já reina, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, né? Destruiu dragão, destruiu a Babilônia, falso profeta e besta. O dragão
a morte. Então ele entrega o reino ao Pai. Pois é necessário que ele reine, já está reinando, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então ele reina e vai subjugando então os seus inimigos. E o último inimigo a ser destruído é quem? É a morte, conforme está lá narrado no livro do Apocalipse. E assim a gente encerra. A nossa aula de hoje é uma aula polêmica, eu sei, existem diferenças de interpretação sobre o texto. Nós adotamos uma linha que tem sido abordada desde o início do nosso estudo e entendemos, então, ser uma linha que nos ajuda a entender o livro do Apocalipse, né? E harmonizá-lo com os demais textos da Bíblia. Como nós já falamos, para os batistas, nós não dizemos pré-milenismo é doutrina, pós-milenismo é doutrina, amilenismo é doutrina. Nós não falamos isso. Porém, na nossa declaração doutrinária, como nós já vimos na aula que tratamos sobre o tema, percebemos que algumas dessas linhas se afastam muito da perspectiva doutrinária batista e outras se aproximam mais. Então, nós tentamos aqui trazer algo que nos ajude a entender esse texto na nossa caminhada. Então, falamos hoje sobre o acorrentar, né, do dragão, o início do milênio, o governo de Cristo, e, por fim, o grande trono branco. E colocamos esses elementos como tendo início na primeira vinda de Jesus e tendo a sua consumação na segunda vinda de Jesus. E no meio disso, nós estamos vivendo essa linda história, que é a história da salvação. Encerramos, então, a nossa aula de hoje e na semana que vem falaremos sobre a Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, mensagem de esperança e salvação. E assim nós terminamos o nosso estudo bíblico de hoje sobre o livro do Apocalipse e escatologia. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido algo, tenha refletido sobre essas questões. Eu sei que é um tema bem polêmico, mas o que eu gostaria mesmo é que você tivesse a plena convicção de que Cristo nos transportou do império das trevas e nos levou para o seu reino, onde nós temos a vida eterna. Que cada um de nós possa viver essa realidade, entregando as nossas vidas ao senhorio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que Deus a todos abençoe.